Duas meninas de rua agarram o paletó de um milionário no meio da praça e gritam: "Ajuda nossa mamãe, ela tá morrendo." Ele tenta se afastar, até ver uma pulseira no pulso da menina. Congela. Era a mesma que ele tinha dado à mulher que mais amou e que desapareceu anos atrás. Aquele pequeno enfeite revela um segredo que muda tudo, e ninguém estava preparado. Antes de mergulharmos nessa história emocionante, comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E já deixa um curtir no vídeo para continuar acompanhando. O som partiu como uma navalha no meio do burburinho da cidade. "Ei, moço, moço, ajuda a nossa mamãe." Roberto Antunes parou. A princípio, nem registrou que o grito era com ele. Estava conferindo notificações em seu celular de última geração, prestes a chamar seu motorista, quando sentiu um puxão no paletó de linho italiano. "Pelo amor de Deus, moço, ajuda ela tá morrendo." Duas meninas, sujas, pequenas, gêmeas, devem ter o quê? 7, 8 anos. O coração de Roberto, aquele músculo que há tempos ele acreditava ter deixado de sentir qualquer coisa, deu um espasmo. Instintivamente afastou o braço, esperando que fosse algum truque. Golpe comum. Crianças se aproximam, distraem, outro rouba o relógio, a carteira, o que puder. Mas algo ali não fazia sentido. Os olhos. Os olhos das duas meninas não pediam, imploravam. "Ela não consegue mais respirar, ela tá com febre há dias. A gente não tem mais para onde ir, por favor, moço, vem com a gente." A voz de uma delas, talvez Lia, trincava de desespero. A outra apenas chorava, agarrada à perna da irmã como quem segurava o próprio mundo. Foi quando ele viu um detalhe mínimo, uma pulseira no pulso fino da menina. Miçangas coloridas, desbotadas, quase soltas. Mas a combinação das cores, vermelho, branco, azul turquesa e uma miçanga preta no meio. Ele conhecia aquilo, tinha feito aquela sequência exata, muitos anos atrás, sentado numa calçada com Beatriz. O ar fugiu de seus pulmões. O tempo pareceu desabar. "Como é que vocês... Onde ela tá? Vem! Por favor, moço, é sério. A gente não mente, a gente não rouba, a gente só quer salvar a nossa mãe." Ele olhou em volta. A praça pulsava com a pressa cotidiana. Vendedores gritando, carros buzinando, passos, celulares, fumaça de ônibus. Tudo continuava igual, menos ele. Algo em seu peito gritava mais alto que a lógica. Roberto guardou o celular no bolso e fez o impensável. Seguiu as meninas. Caminharam rápido. As gêmeas puxavam-no pelas mãos, atravessando quarteirões, cortando ruas que ele nunca tinha pisado. Descendo escadas que cheiravam a urina, passando por corredores grafitados, estreitos, escuros. O lugar parecia desmoronar à própria sombra. Chegaram a uma porta de zinco, quase caindo. Lia ou Luna, ele ainda não sabia diferenciar, bateu 3 vezes, depois uma, depois 2. Um padrão. A porta rangeu. Lá dentro, o cheiro era ácido. Suor, mofo, comida estragada, doença. "Mamãe, mamãe, ele veio! Mamãe!" Beatriz estava ali, ou o que restava dela, deitada sobre um colchão imundo, envolta em um cobertor velho. Cabelos desgrenhados, pele pálida, os lábios ressecados. Os olhos semicerrados tentavam focar a filha que a chamava. Ela abriu a boca, mas não saiu som. "Meu Deus!" Foi tudo o que Roberto conseguiu dizer. Sentiu as pernas bambearem. Aquilo não era uma lembrança. Era agora. Era ela. Ele se ajoelhou. "Beatriz, sou eu, Roberto. Tá me ouvindo?" Ela tentou sorrir, mas apenas gemeu. Um som fraco, molhado. As meninas observavam tremendo, segurando as mãos uma da outra. "Ela vai morrer, né?" disse uma delas. "Se a gente não fizer nada, ela vai morrer." Roberto tirou o paletó e cobriu o corpo da mulher. Tocou sua testa, estava em brasa. "Tem que levar ela, agora, para um hospital. Tem algum perto daqui?" "Elizabeth, mas é longe. A gente não tem ônibus, nem sabe se eles deixam entrar." "Não se preocupem." Roberto já sacava o celular, ligou para seu motorista. "Marcos, traga o carro agora. Vou te mandar a localização." "Senhor,
Isso é na Zona Oeste. O senhor está... Agora, Marcos. Desligou. Voltou-se para as meninas. Arrumem o que precisarem. Vamos com ela agora. Ela não tem nada, só isso. Lia apontou para uma mochila rasgada com uma flauta doce saindo do zíper. Vocês vivem aqui? Desde que ela ficou doente. E antes, as ruas, tocando. Eu e a Luna batemos em latas. Ela toca flauta, a gente canta. Às vezes alguém dá uma moeda. Roberto engoliu seco. Minutos depois, o carro estacionava. Marcos desceu sem entender nada. Senhor, ajude-me a carregá-la, com cuidado. Depois você entenderá. No banco de trás, Beatriz ofegava. As meninas se abraçavam, suando de medo e alívio. Roberto olhava pela janela, o punho fechado. Aquela pulseira ainda martelava sua cabeça. Beatriz, gêmeas, rua, doença, esquecimento, mentira. Aquelas meninas eram dele. Ele precisava saber. O carro arrancou em direção ao hospital. E pela primeira vez em muitos anos, Roberto sentiu medo. Medo de respostas. O carro rasgava a cidade como se não houvesse mais amanhã. No banco de trás, Beatriz arfava em silêncio. Seus olhos reviravam e os gemidos intermitentes faziam a pele de Roberto gelar. Ele segurava sua mão, tentando manter a consciência dela com palavras que pareciam irrelevantes diante do estado em que ela se encontrava. Fica comigo, Beatriz. Estamos indo. Aguenta só mais um pouco. Lia e Luna estavam no banco ao lado. A cada suspiro ofegante da mãe, os olhos das meninas se encolhiam de pavor. Luna começou a murmurar uma música baixa, uma melodia infantil, como se cantasse para afastar o medo. Ela sempre dizia que cantar espanta os monstros, sussurrou. Roberto não respondeu. Estava concentrado em controlar a ansiedade, como quem tenta impedir um copo trincado de explodir. O carro fez uma curva brusca e parou diante da emergência do Hospital Elizabeth, uma unidade pública de média complexidade. Roberto não hesitou. Desceu, abriu a porta e, junto do motorista, carregou Beatriz nos braços, como quem transporta algo quebrado e precioso. Precisamos de atendimento imediato, gritou ao entrar. Ela está com febre alta, falta de ar, pode estar desidratada ou com infecção grave. A recepcionista olhou por cima dos óculos, analisando o caos repentino. Identificação da paciente? Beatriz Lopes. Por favor, ela precisa de ajuda agora. As filhas me encontraram na rua. Tem convênio? Paga o que for. Particular, chame o plantonista. Rápido. A enfermeira correu, pegou a maca e em segundos a equipe já a empurrava para dentro. Roberto tentou acompanhá-la, mas foi barrado na porta da ala de triagem. Só profissionais autorizados, senhor. Ele recuou, respiração curta. As mãos tremiam. Virou-se e viu as meninas paradas, imóveis. Um contraste cruel. A infância em pé, sozinha, diante de um hospital impessoal. Vocês estão bem? Perguntou, tentando suavizar a voz. Lia assentiu, mas seus olhos continuavam fixos na porta para onde a mãe havia sido levada. Luna estava sentada, com a flauta nos joelhos, girando-a lentamente entre os dedos. Ela vai morrer? Lia perguntou sem rodeios. Roberto ajoelhou-se para ficar na altura delas. Não, a gente trouxe ela a tempo. Ela vai receber tudo de que precisa agora. Mas e se não for a tempo? Ele engoliu seco. Era uma pergunta justa. Luna, ainda de cabeça baixa, completou. É a terceira vez que ela apaga assim. Na primeira, a gente conseguiu acordar ela com água. Na segunda, demorou mais. Agora, silêncio. Roberto puxou um banco próximo. Sentou-se ao lado delas. Pela primeira vez, não havia cronograma, notificação, e-mail ou conferência importante. Ali, só havia o som do hospital e o vazio de quem não sabia mais o que vinha depois. Vocês disseram que vivem nas ruas, sozinhas? Lia respondeu primeiro. Desde que a mamãe ficou ruim. Antes a gente ficava em abrigos, mas expulsaram ela. Diziam que ela não podia ficar sem trabalhar. E ela já estava doente. Vocês têm alguém?
Avós, tias, qualquer parente? As duas balançaram a cabeça. Nunca conhecemos ninguém, só ela. E o pai? Arriscou Roberto. Lia olhou para ele de um jeito estranho, como se a pergunta não fizesse sentido. A mamãe dizia que ele era bom, mas foi embora antes de saber. A gente tentou procurar uma vez, mas nem nome a gente tinha. Roberto sentiu o estômago se revirar. Aquela frase martelou. Antes de saber, ela contava como ele era, contava que ele falava bonito, que fazia piada sem rir, que tinha cheiro de sabonete caro. Luna riu levemente, a primeira risada desde que ele as viu. E por que você riu? Porque eu nunca vi sabonete caro. As palavras eram simples, mas arrancaram de Roberto uma dor que ele não sabia explicar. Como se cada frase desmontasse tudo o que acreditava saber sobre si mesmo. Minutos depois, uma enfermeira chamou. Senhor, Antunes? Sim, ela está em estado grave. A febre é resultado de uma infecção respiratória avançada. Está muito desidratada e com indícios de pneumonia. Precisamos interná-la imediatamente. Vai ficar na ala de observação. Ela vai sobreviver? Ainda não sabemos. Ela chegou com níveis de saturação muito baixos, mas estamos fazendo o possível. O importante é que o senhor trouxe a tempo. Quero pagar o que for preciso. UTI particular, exames, tudo. Preciso que ela tenha o melhor tratamento. A enfermeira arqueou as sobrancelhas, surpresa com o tom. Claro, vamos transferi-la para o atendimento particular. Mas você é da família. Roberto hesitou. Sou o responsável agora. Voltando às meninas, tentou manter o tom firme. Ela vai ser internada, mas está nas mãos dos melhores médicos. Agora precisamos descansar e nos alimentar. Vocês comeram hoje? As duas se entreolharam, como se confessar algo fosse um crime. Só pão, de ontem. Roberto se levantou. Venham, vamos ao refeitório. Depois vou cuidar de vocês. Lia segurou a mão da irmã. A gente não vai poder dormir aqui, né? Ele parou. Não, mas eu vou dar um jeito. O refeitório era simples. Roberto comprou suco, pão de queijo, fruta. As meninas comiam em silêncio. A diferença entre o que recebiam agora e o que estavam acostumadas parecia surreal até para ele. Você é rico, né? Perguntou Luna com a boca cheia. Sim. Por que você parou para ouvir a gente? Ele olhou para a pulseira no braço de Lia. Uma resposta veio à cabeça. Porque ela usava uma dessas. Mas ele apenas disse, porque algo me disse que eu precisava. Lia limpou as mãos na roupa puída. Todo mundo sempre passa por nós. Uns olham feio, outros ignoram. Mas você parou. Roberto não sabia o que dizer. Pela primeira vez na vida, não havia número, argumento ou frase pronta. Depois da comida, levou as meninas até uma sala de espera privada. Pediu mantas, travesseiros, água. Elas deitaram no sofá, lado a lado, com a flauta no colo. Antes de apagar, Luna perguntou, se ela não acordar, a gente vai para onde? Roberto ficou em pé, olhando pela janela da sala, com os olhos perdidos nas luzes do hospital. Ela vai acordar. Mas no fundo, pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza de nada. A única certeza era que aquele grito na praça tinha feito tudo desabar. E que nada, absolutamente nada, seria como antes. A porta de zinco cedeu com um rangido grave, como se o próprio lugar estivesse cansado de permanecer de pé. Roberto entrou cautelosamente no cortiço onde havia encontrado Beatriz. O cheiro, uma mistura de umidade, mofo e abandono, ainda impregnava o ar, mesmo com a janela entreaberta. No chão, o colchão sujo permanecia no mesmo lugar, agora sem o corpo frágil que havia ocupado o centro daquele universo precário. Fechou a porta atrás de si e ligou a lanterna do celular. Não havia luz elétrica ali. Avançou devagar, evitando pisar em sacolas rasgadas, restos de comida e papéis molhados. Não sabia exatamente o que procurava. Só sabia que precisava ver, tocar, entender. Parte de si resistia à ideia de que aquelas crianças fossem suas filhas. Outra parte, mais visceral, silenciosa, já sabia.
No canto da parede, encontrou uma caixa de papelão. Dentro, algumas roupas infantis emboloradas, uma boneca sem cabeça, um par de sandálias pequenas e um envelope amassado com o nome dele escrito à mão. Roberto. Seu coração deu um solavanco. Sentou-se sobre uma tábua caída e abriu com cuidado. Dentro havia uma carta, escrita com caneta azul, a caligrafia inconfundível de Beatriz. Curvada, inclinada, como se cada letra fosse uma queda. A data no topo era de 8 anos atrás. Se você estiver lendo isso, é porque não consegui te encontrar. Tentei, juro que tentei, mas me impediram, me silenciaram, me apagaram. Aconteceu rápido, não deu tempo de explicar. Quando percebi, já estava fora, sozinha, grávida e invisível. Elas são suas. Não culpe as meninas. Elas só têm a mim. Ou tinham. Se algum dia esse envelope chegar às suas mãos, proteja-as. Elas não têm ninguém além de você. O papel tremia em suas mãos. A letra borrada em alguns pontos revelava lágrimas antigas. Ele leu mais uma vez e mais uma. O ar parecia escasso naquele quarto. Com esforço, levantou-se e continuou a vasculhar. Atrás de uma cadeira quebrada, encontrou uma sacola plástica lacrada com fita. Dentro, papéis dobrados, certidões, exames médicos, boletins escolares. Tudo em nome de Lia e Luna Lopes. A parte de pai, nas certidões, estava em branco. Além disso, havia algo que o paralisou por um instante. Uma fotografia impressa, antiga, quase desbotada, onde ele e Beatriz apareciam sorrindo numa calçada, com pulseiras de miçangas entre os dedos. Beatriz grávida, muito grávida. Ele não sabia da foto, não lembrava de ter sido tirada, mas estava ali. Fechou os olhos por um segundo, engolindo a mágoa e a culpa como quem engole fogo. Pegou os documentos e colocou numa pasta improvisada. Sabia o que tinha que fazer. Na manhã seguinte, estava de volta ao hospital. Lia e Luna estavam acordadas, sentadas no chão da sala de espera, desenhando em papéis de rascunho que uma enfermeira havia trazido. Usavam canetinhas gastas, criando figuras infantis de árvores, casas e uma mulher sorridente com 2 corações nas mãos. "Vocês dormiram bem?" perguntou. "As cadeiras são duras", disse Luna, "mas a gente já dormiu em piores." Roberto agachou-se, entregando um saquinho de pão de queijo e caixinhas de suco. "Comam isso. A gente vai fazer uma coisa importante hoje." Lia olhou desconfiada. "A mamãe tá pior?" "Não, mas eu preciso saber uma coisa. Preciso fazer um exame." "Na gente?" "Sim, é um exame de sangue. Rápido, não dói quase nada. Um exame para ver se vocês são minhas filhas." O silêncio que se seguiu foi espesso. Luna franziu o senho. "Você acha que a gente não é?" "Eu não sei, mas preciso ter certeza." Lia assentiu devagar. "Tá bom, mas se a gente for, o que vai acontecer? Vocês vão ter alguém, um nome, um lugar seguro, e eu vou poder cuidar de vocês." As meninas se entreolharam. Havia uma mistura de esperança e cautela nos olhos delas, como se já tivessem vivido situações onde promessas vinham antes dos abandonos. A coleta foi feita no próprio hospital, num laboratório parceiro. Roberto assinou todos os papéis, pagou adiantado e pediu urgência no resultado. "Pode sair em até 5 dias", disse a enfermeira. "É o máximo que conseguimos com essa demanda atual." 5 dias, pareciam 5 séculos. Nas tardes seguintes, ele passou mais tempo com as meninas. Beatriz permanecia internada, consciente por poucos minutos. Depois, apagava novamente. Os médicos estavam otimistas, mas cautelosos. Enquanto isso, Roberto dividia as horas entre reuniões adiadas e visitas às gêmeas. Descobriu que Lia gostava de desenhar mapas, que Luna tocava flauta desde os 5, quando uma senhora da praça deu uma usada para ela. Descobriu também que elas se viravam melhor do que muitos adultos que conhecia.
Num fim de tarde, sentados no banco de uma área aberta do hospital, viu Luna improvisar uma música e Lia batucar na mochila como percussão. Pessoas ao redor começaram a sorrir. Algumas jogaram moedas. Roberto observou em silêncio. O som era puro. A cena, absurda. As filhas, que talvez fossem suas, tocando como se aquilo fosse tudo o que tivessem. E era. Ali, sentado, cercado por barulho de ambulância, cheiro de hospital e sons infantis, ele percebeu que algo havia mudado. Uma fresta tinha se aberto. Algo dentro dele começava a derreter. Talvez fosse amor. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse só o começo. Beatriz não acordou naquele dia, nem no seguinte. Os médicos diziam que ela oscilava entre a consciência e a exaustão profunda, um mecanismo do corpo para priorizar a sobrevivência. A infecção estava sob controle, mas o organismo ainda estava em colapso. Roberto passava horas sentado ao lado do leito, observando cada suspiro, cada movimento involuntário das mãos dela, como se esperasse uma senha silenciosa que a despertasse de vez. Em certo momento, viu que um dos bolsos da mochila improvisada, trazida pelas meninas, estava fechado com um zíper frouxo. Puxou devagar. Dentro, encontrou um pequeno caderno de capa gasta, com páginas amarelecidas pelo tempo. Papel reciclado, costura artesanal. Parecia um diário. Na contracapa, rabiscado em letras pequenas: "Caso eu suma, leia." Ele abriu. As primeiras páginas traziam anotações simples, datas, compromissos médicos, observações de febre, tosse, manchas. Depois, os registros ganhavam outro tom. Tentaram de novo. Dessa vez um carro me seguiu até a feira. Não posso confiar em ninguém. Até aquele advogado da família me olhava estranho. Lia e Luna estão crescendo. Precisam saber que não estão sozinhas. Enviei a carta para o endereço antigo do escritório. Voltou com carimbo. Destinatário desconhecido. Liguei várias vezes. Sempre uma secretária. Depois desligavam na minha cara. Se acontecer algo comigo, Roberto precisa saber. Não foi minha escolha desaparecer. As palavras bateram em seu peito como murros invisíveis. Ela tinha tentado. Repetidas vezes. Tinha procurado. Gritado. E ele, cercado de reuniões de sua torre de vidro, nunca soube, ou nunca quis saber. Ele passou as mãos no rosto. O peso daquelas páginas era imenso. Fechou o caderno e o guardou no paletó. Precisava de respostas. A casa de Marta era um modelo de perfeição externa. Jardim podado, tapete alinhado, móveis que jamais pareciam usados. Roberto entrou sem avisar, como sempre pôde. A irmã, como de costume, estava com uma taça de vinho branco, sentada em frente à lareira acesa, embora fosse primavera. "Você veio sem avisar", disse ela, erguendo os olhos da revista. "Aconteceu algo? Precisamos conversar." "Claro. Sente-se. Quer vinho?" "Não. Quero verdades." Ela franziu o senho, mas disfarçou com um sorriso social. "Você está com uma expressão intensa. Você se lembra da Beatriz?" O sorriso sumiu. "Aquela moça? A do passado?" Ela apareceu. Ou melhor, as filhas dela apareceram. Filhas? Gêmeas, 8 anos. Encontraram-me na praça. Disseram que a mãe estava morrendo. Segui elas até um cortiço. Era a Beatriz. Desnutrida, febril, prestes a colapsar. Marta ajeitou-se no sofá. "Meu Deus, que tragédia! Você sabia?" Ela hesitou uma fração de segundo, minúscula. Mas Roberto viu. "Não, como poderia saber? Nunca mais tivemos contato com ela, certo? Depois que vocês, enfim, terminaram." Ela tentou contato comigo. Enviou cartas, ligou. Foram devolvidas, rejeitadas. Está tudo registrado num caderno dela. "O quê? Você está dizendo que..." "Estou dizendo que alguma coisa a impediu. Alguém a silenciou." "Roberto, sinceramente, isso está começando a soar como paranoia. Você acha que alguém sabotou suas correspondências? Isso é coisa de novela." Ele se levantou, caminhou até a estante de livros falsos, tocou um deles.
Você sempre achou que ela não era para mim. Não era, e continua achando. Você teria feito algo para nos afastar? Marta encarou-o por segundos longos. Depois levantou-se lentamente. Olha, se ela mandou alguma coisa, talvez não tenha chegado. Não significa que houve conspiração. Às vezes o mundo apenas falha. Roberto se aproximou, olhos fixos. Você leu as cartas? A taça de vinho tremeu levemente na mão dela. Foi o suficiente. No carro, a caminho do hospital, o silêncio era um campo de batalha. Marcos dirigia sem dizer palavra. Roberto observava a cidade com um olhar distante, mas os pensamentos gritavam. Marta sabia, talvez não tudo, talvez nem tenha planejado, mas ela sabia que Beatriz tentou contato e não contou. Na recepção do hospital, as meninas estavam desenhando de novo. Um sol ameno banhava o corredor por uma janela alta. Elas correram ao vê-lo. Ela acordou? Perguntou Luna. Não ainda. Você parece bravo, comentou Lia. Estou cansado. Ele sentou-se ao lado delas. Tirou do bolso o caderno de Beatriz e o colocou sobre o colo, como se fosse um objeto sagrado. As meninas observaram em silêncio. Ela escrevia muito aqui? Ele perguntou. Quase todo dia, mas escondido. Por quê? Porque ela dizia que às vezes as palavras podiam ser perigosas, que se alguém visse poderiam achar ruim. Roberto passou a mão sobre a capa, pensativo. Ela falava sobre mim? As duas assentiram. Dizia que você era um bom homem, mas que estava muito longe, e que talvez um dia voltasse. Luna completou. E que quando você voltasse, ia reconhecer a gente. A garganta de Roberto se apertou. Olhou para as duas, tão diferentes e tão idênticas, e sentiu-se tomado por uma mistura violenta de tristeza, fúria e ternura. Alguém tentou apagar tudo isso, mas não conseguiu. Ainda havia rastros, vozes, vida, e ele estava pronto para escutá-las. Roberto parou o carro em frente ao escritório da família. O prédio empresarial dos Antunes parecia menor do que antes. Ou talvez ele estivesse enxergando as coisas com outros olhos. Enquanto subia pelo elevador espelhado, lembrou-se das muitas vezes que passou por ali sem nunca questionar nada. Agora, tudo parecia suspeito, vazio. Ao sair no andar principal, foi recebido pela secretária com um sorriso mecânico. Bom dia, senhor Roberto. Celso está? Sim, na sala dele. Quer que eu avise? Não, eu mesmo falo com ele. Atravessou o corredor como um míssil prestes a explodir. Celso estava à mesa, lendo relatórios, com os óculos na ponta do nariz e uma calma de quem jamais foi tocado por pressa. Levantou os olhos quando viu o cunhado entrar. Roberto, que surpresa! Temos que conversar. Claro, sente-se. Roberto permaneceu em pé. É sobre Beatriz. Celso tirou os óculos, apoiou-os sobre os papéis. Soube que ela apareceu e que está hospitalizada. Soube por quem? Pela Marta. E o que acha disso? Que é uma situação delicada. Roberto se aproximou. Ela tentou entrar em contato comigo, Celso. Mandou cartas, ligou, tentou de tudo, mas todas as portas foram fechadas. Você está sugerindo que... Estou afirmando que houve interferência e que isso veio de dentro da família. Celso cruzou os braços. Olha, Roberto, entendo sua frustração, mas não acho produtivo desenterrar fantasmas. Você sabia que ela teve 2 filhas, gêmeas, minhas filhas? Celso piscou, mantendo a expressão neutra. Não. Você é advogado da família. Teve acesso a todos os registros. Me diga, nunca viu nenhuma informação relacionada a Beatriz? Nenhuma movimentação? Não que eu lembre. Se tivesse visto, teria dito. Mentira. A palavra saiu como um soco. Celso se enrijeceu. Roberto avançou um passo. Você sempre se manteve no meio das decisões da Marta. Sempre cuidou dos interesses dela, da imagem da família. Não me diga que nunca participou das manobras para tirar Beatriz do meu caminho. Celso levantou-se devagar. Roberto, você está deixando suas emoções distorcerem sua lógica. Você é um homem de negócios.
Precisa pensar com clareza. Esse passado não volta mais. Está lidando com feridas antigas. Essas feridas respiram, falam, tocam flauta na frente do hospital, onde a mãe ainda luta para sobreviver. O silêncio ficou denso. Você não quer saber o que mais me dói? Continuou Roberto. Saber que talvez eu tivesse escolhido diferente, que talvez eu tivesse sido um pai, um parceiro, um homem decente, mas fui mantido no escuro. E você, Celso, você segurou a lanterna. Celso deu um passo, tentando suavizar o tom. Talvez seja hora de seguir em frente. Você tem uma vida feita, um nome a zelar. Não jogue tudo fora por uma culpa que não é só sua. Você não entende, disse Roberto com os olhos cravados no dele. Não estou tentando salvar minha imagem. Estou tentando salvar quem eu era antes de vocês apagarem tudo. Saiu da sala sem esperar resposta. De volta ao hospital, caminhava pelos corredores com as mãos nos bolsos, como quem segura uma explosão interna. Encontrou Lia e Luna sentadas no chão, com um jogo de tampinhas de garrafa improvisado. Elas criavam regras, riam baixinho, se distraíam, como se o mundo ainda não tivesse quebrado. "Oi, meninas", disse, parando diante delas. "Oi", responderam em uníssono. "Alguém falou com a mamãe hoje?", perguntou Lia. "Não, os médicos disseram que ela está cansada", respondeu Luna. Roberto assentiu, sentou-se ao lado delas no chão. "Sabem, quando eu era pequeno, eu também inventava jogos com tampinhas." As meninas o encararam surpresas. "Sério?", perguntou Lia. "Sim. Minha irmã detestava. Dizia que era coisa de gente sem educação." Luna sorriu. "A sua irmã é essa Marta?" "É. Ela parece brava." "Ela é", disse Roberto, com um tom mais pesado do que pretendia. Ficaram em silêncio por um instante. "Você acha que ela queria que a gente sumisse?", perguntou Lia de repente. A pergunta foi uma lâmina. Roberto não respondeu de imediato. Olhou para as tampinhas espalhadas no chão. Depois, para os olhos atentos da filha. "Não sei, mas se quis, não conseguiu." As meninas sorriram, como se aquela frase fosse um escudo contra o mundo. À noite, já em casa, Roberto abriu o laptop. Acesso restrito aos arquivos antigos da empresa. Começou a buscar documentos, registros de chamadas, arquivos de entrada e saída do setor jurídico nos anos em que Beatriz desapareceu. Havia inconsistências, nomes de destinatários apagados, requisições feitas e canceladas no mesmo dia. Um telefone registrado com o número de Beatriz, classificado como inútil. Ali estava a sombra de algo maior. Não havia provas ainda, mas os rastros estavam por toda parte, e ele não ia parar até achar. A noite caiu sobre o hospital como um véu pesado, abafando os sons e arrastando o tempo. No quarto escuro, iluminado apenas pela luz do monitor cardíaco de Beatriz, Roberto observava a mulher desacordada. Seu rosto parecia mais tranquilo do que nos dias anteriores, mas ainda estava pálido, esculpido pela dor de anos silenciosos. No sofá ao lado, Lia dormia encolhida sob um cobertor fino. Luna estava acordada, sentada no chão, desenhando no verso de um folheto hospitalar com uma canetinha falhando. Roberto aproximou-se e sentou-se ao lado dela. "O que está desenhando?" "Um mapa." "De quê?" "Da cidade, das ruas por onde a gente passou." Ela virou o papel para ele. Havia linhas tortas representando avenidas, pequenos quadrados marcando Praça da Flauta, Sombra Boa, Dona dos Doces, Posto de Água. "Vocês lembram de tudo isso?" "Tudo. Era o nosso mundo. Se a gente esquecesse, podia acabar dormindo no lugar errado, ou perto de quem não devia." Roberto passou os olhos pelos desenhos, sentindo o estômago embrulhar. "E como era com a sua mãe?" Luna pensou por um momento. Ela tentava fingir que não doía. Doía o quê? A cabeça, o peito, a saudade dela mesma. Ele a olhou de lado. "E do pai de vocês?" Ela falava muito? A Lia lembra mais. Como se ouvisse seu nome, Lia se mexeu no sofá, acordando lentamente. Os olhos arregalaram quando viu Roberto ali. "Desculpa, dormi sem querer." "Tá tudo bem."
ele disse com um meio sorriso. Luna puxou a irmã para perto. Ele quer saber do papai. Lia abaixou os olhos. Ela falava que ele era bom, que foi embora porque teve que escolher entre a gente e o mundo dele. E você sentia falta dele? A pergunta pairou como uma brisa fria. Todo dia. Roberto sentiu um nó subir pela garganta. Queria responder algo, qualquer coisa que suavizasse aquilo, mas não conseguiu. Em vez disso, estendeu a mão devagar e tocou o ombro de Lia. Ela não se afastou. Tomando coragem, continuou. Teve um dia, a mamãe estava muito doente, com febre, tremendo, e não tinha ninguém. A Luna chorava. Eu fui pedir ajuda na padaria, mas mandaram eu sair. Disse que ela era só mais uma doente. Aí eu voltei e fiquei abanando ela com papelão. A noite inteira. E rezei, mesmo sem saber rezar. Só pedi para ela não ir. Ela começou a chorar. Silenciosamente. Sem gritos, sem escândalo. Apenas lágrimas escorrendo como se escorressem há anos. Roberto se ajoelhou à frente dela. Desculpa. Lia olhou para ele confusa. Desculpa por não estar lá. Desculpa por não saber de vocês, por não procurar, por não ser o que devia. Ela enxugou o rosto com o próprio punho. Você está aqui agora, mas isso não apaga o que passou. Nem tudo precisa apagar, disse Luna, mais calma. Algumas coisas a gente só aprende vivendo. Aquela frase ficou ecoando na cabeça de Roberto. Algumas coisas a gente só aprende vivendo. Horas depois, as meninas dormiam juntas na poltrona, cobertas com um lençol extra que uma enfermeira havia trazido. Roberto saiu do quarto em silêncio e caminhou até o corredor. Sentou-se sozinho, num banco encostado à parede, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas. Lembrou-se de Beatriz rindo num parque. Do jeito como ela contava histórias, criando vozes diferentes para cada personagem. Da noite em que ela lhe dissera, chorando, que não suportava mais ser invisível para a família dele. Ele não respondeu naquela noite. Ficou calado, deixou o silêncio ser mais alto que o amor. Agora estava pagando cada segundo daquela omissão. Mais tarde, Roberto comprou um suco e voltou ao quarto. Encontrou as meninas acordadas, desenhando de novo. Desta vez, algo diferente. É você, disse Lia, mostrando o papel. Havia um homem de terno segurando a mão de duas meninas. Um coração no céu. Sou eu? Ela assentiu. A gente desenhou como seria se eu fosse o pai, Luna completou. Se você tivesse aparecido antes. Roberto pegou o desenho com cuidado, como se fosse feito de vidro. Depois, sentou-se ao lado das duas e ficou ali, sem palavras, apenas presente. Pela primeira vez, de verdade. O celular de Roberto vibrou pela terceira vez. Ele olhou o visor com cansaço. Érica. Respirou fundo. Atendeu. Roberto, onde você está? A voz dela vinha rápida, cortante, quase sem pausa para respirar. No hospital. Eu sei, descobri agora. Um jornalista me ligou, perguntando se era verdade que você apareceu numa unidade pública com duas meninas, dizendo que eram suas filhas. O que está acontecendo? É complicado. Complicado? Você sumiu por dias. E quando eu finalmente descubro onde está, é com crianças. Érica, eu explico. Mas não por telefone. Você tem ideia do que isso está virando? Estão dizendo que você adotou crianças de rua, que abandonou sua noiva, que surtou. Não surtei. Eu apenas... Você... O quê, Roberto? Você simplesmente resolveu desaparecer e agora me diz que é apenas complicado? Roberto se levantou do banco do hospital. Foi até uma área externa mais reservada. Eu encontrei duas meninas na praça. Elas pediram ajuda para a mãe que estava morrendo. Levei a mulher para o hospital. Era a Beatriz. Houve um silêncio do outro lado. Beatriz? A Beatriz? Sim, e as meninas são filhas dela. Você quer me dizer que elas podem ser suas filhas? É o que estou tentando descobrir. O silêncio voltou. Desta vez, mais longo, mais denso. Você está me dizendo isso como se fosse normal. Eu não sabia da existência delas. Ela tentou me avisar. Foi silenciada. Eu estou apenas tentando consertar o que foi quebrado.
Consertar? Roberto, nós estamos noivos, em meio a preparativos, em meio a compromissos importantes com parceiros, com a imprensa, com nossa vida, e você simplesmente some e aparece com um drama de novela? Isso não é ficção, Érica. Essas meninas passaram fome, frio, cuidaram da mãe nas ruas, e talvez eu seja o pai. Isso muda tudo. Ela respirou fundo com força. Você vai destruir sua reputação com isso. Talvez minha reputação precise ser destruída para que eu possa reconstruir algo que preste. A ligação caiu num silêncio absoluto. Depois ela falou, mais fria. Você sabe que isso vai parar nas redes. Já tem gente comentando. Deixa comentar. Você está mesmo disposto a jogar tudo fora por isso? Se for para proteger aquelas meninas, sim. E desligou. No dia seguinte, ao entrar na recepção do hospital, foi surpreendido por 2 câmeras de celular apontadas discretamente em sua direção. Algumas pessoas cochichavam, outras o encaravam com curiosidade. Ele atravessou o saguão, fingindo não notar. Subiu até o andar da internação. Lia e Luna estavam na frente do hospital, sentadas no chão, tocando juntas, a flauta doce de Luna e uma batida suave de Lia, com 2 colheres de plástico em um banco de madeira. A música era suave, melancólica, improvisada, mas estranhamente harmoniosa. Uma enfermeira gravava de longe, sorrindo. Roberto se aproximou. Ei, meninas! Elas pararam. Desculpa, a gente não estava pedindo dinheiro. É só que a gente se sente melhor quando toca. Vocês podem tocar quanto quiserem. Só tomem cuidado, tem muita gente olhando. Lia olhou para ele. Você tá com vergonha da gente? Não, eu só quero proteger vocês. Luna guardou a flauta. A gente sabe quando alguém finge que não conhece a gente. Não é sua cara. Ele suspirou, agachando-se diante delas. Prometo não esconder vocês, mas preciso ser mais esperto com o mundo lá fora. Nem todo mundo quer o bem. As 2 assentiram. Mais tarde, o telefone vibrou de novo. Era um número desconhecido. Senhor Antunes, aqui é Juliana Maia, do jornal Olhar Urbano. Estou cobrindo a movimentação no hospital. Um vídeo das meninas tocando aqui viralizou nas redes nas últimas horas. Viralizou? Sim. Uma enfermeira postou com a legenda. Essas pequenas heroínas cuidam da mãe no hospital e ainda emocionam com música improvisada. Alguém sabe quem são? O vídeo já tem mais de 200 mil visualizações. Roberto sentiu um calafrio. O que você quer? Gostaria de saber se o senhor tem algo a dizer. A imprensa está especulando bastante. Se quiser contar sua versão, agora não. Só para constar, muitos usuários já fizeram a ligação entre as meninas e você. Há fotos suas entrando com elas. Alguns sugerem que são suas filhas, outros dizem que é uma ação filantrópica. Mas o público quer entender. Não estou pronto para dar nenhuma versão. Isso é pessoal. Entendo. Mas já não é só pessoal, senhor. Está se tornando público. Ele desligou sem responder. Na sala onde Beatriz seguia internada, o monitor cardíaco seguia estável. Os médicos haviam dito que ela reagia bem, embora o corpo ainda estivesse fragilizado. As meninas entraram, pegaram em sua mão. Luna começou a assobiar a mesma melodia da rua. Roberto observava de longe. Do lado de fora, 2 adolescentes passavam e acenavam. Um deles sussurrou. Olha, são as meninas do vídeo. Roberto recostou-se contra a parede. A história estava escapando pelas bordas, e ele ainda não sabia como segurá-la. O aviso no topo da tela piscava como um sussurro urgente. Resultados disponíveis. Clínica. Roberto permaneceu imóvel, sentado num dos bancos da cafeteria do hospital, observando o celular como se ele carregasse uma sentença. Ao redor, o som de xícaras sendo colocadas sobre bandejas, vozes baixas e o zumbido suave da máquina de café preenchiam o ambiente. Mas para ele, tudo era mudo. Com os dedos trêmulos, abriu o aplicativo da clínica, digitou o login, depois a senha.
O sistema demorou a carregar, como se soubesse o peso que carregava. Então, as palavras surgiram. Resultado compatível com vínculo biológico. 99,98% de chance de paternidade. Indivíduos testados. Lia Lopes e Luna Lopes. Presumido pai, Roberto Antunes. Ele leu, uma vez, duas, três. As meninas eram suas, filhas, gêmeas, de Beatriz. Suas. O ar lhe fugiu dos pulmões. Uma mistura de calor e vertigem percorreu seu corpo. Era como se tivesse sido atingido por algo invisível. Um soco na alma, um clarão no meio da escuridão. Por anos, vivera acreditando que o passado havia simplesmente se desfeito. Que certas histórias, por mais intensas que fossem, tinham um fim silencioso. Mas agora, ali, diante daquelas palavras, entendia que o passado tinha sobrevivido e estava vivo, com olhos castanhos e pulseiras de miçanga. Guardou o celular com cuidado. Precisava vê-las agora. No saguão do hospital, Lia e Luna estavam sentadas no chão, próximas a uma coluna de vidro, dobrando panfletos coloridos com atenção. Criavam animais estranhos, criaturas inventadas com olhos desenhados à caneta. Riam baixinho. "Meninas!" chamou Roberto, a voz rouca, contida. As duas o olharam ao mesmo tempo. Luna correu para ele, puxando-o pela mão. "Olha o que fizemos! Esse aqui é o Papinho. Ele mora nas nuvens. E esse é o Léo Cacto. Ele espeta os médicos maus." Roberto sorriu de leve e se abaixou, sentando no chão com elas. "Eu tenho algo para contar." As mãos das duas pararam no ar. A brincadeira se congelou. O exame de sangue, o resultado chegou. O silêncio caiu como uma nuvem densa. Lia deixou o papel escorregar dos dedos. Luna mordeu o lábio, tensa. "E?" perguntou Lia, a voz baixa, quase como um segredo. "Vocês são minhas filhas." Luna arregalou os olhos. Uma alegria súbita invadiu seu rosto, como um sol surgindo por trás de uma tempestade. "É sério? De verdade?" "De verdade." Ela o abraçou com força, enterrando o rosto em seu ombro. Roberto sentiu o corpo pequeno dela estremecer num choro abafado. Depois, foi Lia quem o encarou com olhos úmidos e firmes. "Então, é você mesmo?" "Sim. Por que não veio antes?" A pergunta perfurou sua alma. Ele não tinha resposta, ou pelo menos não tinha uma que a acalmasse. "Porque eu não sabia. Mas agora sei, e estou aqui." Ela hesitou por um momento, como se pesasse cada sílaba. Então, se inclinou devagar e abraçou-o também, sem dizer nada. Ali, no chão de um hospital público, entre panfletos amassados e dobraduras tortas, o que estava quebrado começava, enfim, a se colar. Mais tarde, os três estavam na cantina do hospital. Roberto pediu 2 copos de suco e fatias generosas de bolo. As meninas estavam famintas, mas agora havia algo diferente nos olhos delas, algo mais leve. Um traço de esperança. "Quando eu era pequeno", disse Roberto mexendo no café, "meu pai estava sempre longe, trabalhava demais. E quando aparecia, era para dizer o que eu tinha feito de errado." Luna olhou para ele enquanto mastigava. "Então ele era tipo os tios que gritam sem saber nada?" "Exatamente isso. E você também grita?" "Não, ou não mais." Lia o observava em silêncio. Então perguntou: "E se você tiver que ir embora?" "Não vou. O mais se for. Se um dia eu precisar me afastar, vou avisar, explicar, voltar. Nunca mais vou desaparecer." Ela assentiu devagar. Luna limpou a boca com as costas da mão. "A mamãe dizia que quando você soubesse, ia querer ficar." Roberto não respondeu de imediato. Aquilo o atingiu em cheio. Ela tinha razão. Quando subiram juntos ao quarto de Beatriz, a luz do fim de tarde pintava a parede de tons dourados. O ambiente estava silencioso. A respiração de Beatriz era constante. Os sinais vitais, estáveis.
Luna correu até a cama, segurou a mão da mãe. Lia se sentou ao lado oposto. As duas começaram a conversar com ela, mesmo sem resposta. Mamãe, hoje ele soube. Ele sabe que a gente é filha dele. E ele tá feliz. E a gente também. Roberto permaneceu de pé perto da porta, ouvindo tudo. Havia um nó preso na garganta, mas ele deixou ficar. Sentia que finalmente estava onde devia estar. Beatriz se moveu. Foi leve, quase imperceptível, mas seus dedos mexeram. As meninas pararam de falar. Luna puxou o lençol com força, ansiosa. Mamãe? Os olhos de Beatriz tremularam. Lentamente, abriram-se, confusos, vazios no início, mas aos poucos focaram, e então o viram. Roberto se aproximou devagar. Ela o acompanhou com os olhos. Um susto, um reconhecimento, um brilho. Você... murmurou com os lábios rachados. Você... voltou? As lágrimas de Roberto caíram antes mesmo da resposta. Sim, disse ele com a voz falhando. Voltei, e não vou mais te deixar. Ela tentou sorrir, mas o cansaço foi maior. Os olhos se fecharam outra vez. O monitor ao lado bipou suavemente, indicando uma leve queda de ritmo, mas logo voltou ao normal. As meninas encostaram a cabeça na cama, aliviadas. Roberto continuou segurando a mão dela. Aquelas duas palavras, você voltou, ecoavam dentro dele como um hino. Ela não perguntara por quê, nem onde estava, nem por que demorou tanto. Apenas reconheceu sua presença e aceitou. E talvez, naquele momento, isso fosse tudo o que ele precisava. O silêncio do antigo escritório da família Antunes não era só físico, era um silêncio moral, enterrado em camadas de veludo, madeira de lei e memória. Roberto entrou sozinho, com a chave antiga que Marta não soube que ele ainda guardava. O ambiente permanecia intacto desde o falecimento do pai. As cortinas pesadas estavam fechadas, o ar estagnado. Livros perfeitamente alinhados em estantes altas, poltronas de couro ainda cheirando a formalidade. O tempo não ousava mexer ali dentro. Fechou a porta atrás de si. Olhou ao redor. Não sabia exatamente o que procurava, mas o instinto lhe dizia que havia mais naquela sala do que os olhos poderiam ver. Caminhou até a escrivaninha imponente de madeira escura. O tampo, embora polido, apresentava marcas sutis de uso. Arranhões, manchas de copo, vincos de papel. Puxou a primeira gaveta. Nada além de blocos antigos, canetas tinteiro, um carimbo com o brasão da empresa. A segunda, pastas vazias, algumas cartas da década de 80. A terceira parecia emperrada. Forçou. Um clique. Algo destravou. Dentro, uma caixa metálica, pequena, com um cadeado simples. Ele quebrou a trava com um empurrão seco, usando a base do grampeador da mesa. A tampa se abriu. E ali estava. Uma pilha de envelopes, todos endereçados a ele. Os nomes estavam manuscritos. Roberto A. R. Antunes, filho. Alguns estavam ainda lacrados, outros abertos e reencolhidos de forma irregular. Havia também cópias de cheques nominais para Beatriz, alguns cancelados, outros endossados e jamais descontados. As mãos de Roberto tremiam enquanto folheava os papéis. A primeira carta datava de 8 anos atrás. Roberto, eu tentei. Você não me atende mais. Marta desligou na minha cara. O advogado me ameaçou. Disseram que eu estava atrás da sua fortuna. Eu não quero nada disso. Só quero que você saiba que estou grávida. Gêmeas. São suas. Eu daria qualquer coisa para você ler isso. A segunda vinha 2 meses depois. Tentei de novo. Liguei para a recepção. Fui impedida de entrar no prédio. Um segurança me disse que ordens superiores me proibiam. Fui à sua casa. Marta apareceu no portão. Disse que eu não deveria causar escândalo. Eu voltei para casa com uma caixa de roupinhas de bebê e lágrimas no rosto. Havia ao todo 9 cartas. Nenhuma havia sido entregue. Algumas traziam marcas de vinco tão fortes que pareciam ter sido amassadas com raiva. Roberto recostou-se na cadeira de couro. O couro rangeu.
e o som ecoou como um grito abafado naquele ambiente selado. As cartas não apenas confirmavam o que Beatriz registrara em seu caderno, elas escancaravam. A sabotagem não fora acidental, fora meticulosa, deliberada, pessoal. Levantou-se com brusquidão. Abriu a porta lateral da sala, uma antiga entrada de funcionários. Ali, caixas de documentos estavam empilhadas, muitas seladas, mas uma, menor, estava aberta, com papéis espalhados. Puxou alguns, cópias de relatórios da empresa, memorandos internos, e no meio deles, um recibo manuscrito com o nome de Marta. Ao lado, um cheque de alto valor cancelado, endereçado à mesma pessoa que aparecia nos registros de Beatriz como o senhorio do cortiço. Coincidência? Não. Ele sabia que não era. As conexões estavam se formando com clareza dolorosa. Marta havia pagado para manter Beatriz longe, para que ela desaparecesse, e com ela, as filhas. De volta ao centro da sala, Roberto sentou-se no chão, espalhando as cartas ao redor. Era como montar um quebra-cabeça de papel, cada peça encharcada de uma verdade negligenciada. Pegou um envelope em branco. Dentro, um papel rabiscado, sem data. Nele, uma caligrafia mais apressada. Se um dia você descobrir tudo isso, espero que não me odeie. Eu só quis proteger o que restava de mim. Mas me tiraram tudo, até a chance de te olhar nos olhos. Ele sentiu o gosto salgado das lágrimas antes mesmo de perceber que estava chorando. Quantas vezes estivera a poucos metros dessas cartas? Quantas vezes sentou-se naquela cadeira, tomou decisões, assinou contratos, enquanto Beatriz implorava silenciosamente do lado de fora do mundo. Levantou-se com dificuldade, como se o corpo agora pesasse o dobro. Antes de sair, passou os olhos pela estante de livros. Havia um volume sobre direito civil que ele sabia nunca ter sido lido por seu pai. Puxou-o, caiu. Uma pasta preta, escondida entre a lombada falsa e a parede. Dentro, registros de chamadas do escritório, horários, números e cancelamentos. Vários deles correspondiam aos dias que Beatriz relatara em seu caderno. Chamadas interceptadas, bloqueadas. Ali estava. A sabotagem não era só afetiva, era institucional. Roberto fechou a pasta, colocou os papéis na mochila e apagou a luz. Ao sair, trancou a porta atrás de si. Não como quem protege algo, mas como quem encerra uma era. Do lado de fora, a cidade ainda pulsava. Carros, buzinas, pressa. Mas para ele, algo havia mudado. As ruínas da verdade haviam sido desenterradas, e agora ele sabia exatamente quem havia soterrado tudo. A luz da manhã atravessava as persianas do quarto com delicadeza. No monitor ao lado da cama, os números pulsavam em ritmo estável. Um bip contínuo preenchia o silêncio entre os gestos dos enfermeiros. Beatriz ainda dormia. O rosto estava mais cheio, as olheiras um pouco menos profundas. A palidez ainda presente, mas havia um tom novo de vida sob a pele. Roberto, sentado ao lado da cama, não pregara os olhos naquela noite. Lia e Luna haviam sido levadas por uma assistente para tomarem banho, comerem e descansarem por algumas horas em um alojamento improvisado. Ele insistiu que ficaria. Precisava estar ali. Sentia que o momento estava próximo. E estava. Pouco depois das 8, Beatriz começou a se mexer. Primeiro os dedos, depois os olhos. Roberto levantou-se num salto. Beatriz, consegue me ouvir? Ela franziu o senho, apertou as pálpebras, como quem tenta afastar uma névoa interna. Aos poucos, os olhos se abriram. O olhar ainda vacilava, mas reconheceu. Você, murmurou. Sim, sou eu, Roberto. Ela respirou fundo, os olhos cheios. Tentou se mexer, mas um incômodo no braço a fez recuar. Calma. Você está no hospital. Já passou o pior. Beatriz observou o ambiente. Os fios, o soro, o lençol, seu corpo, tudo. Depois voltou os olhos para ele. Quanto tempo? Uns dias. Você estava muito fraca, desidratada, pulmão comprometido.
mas está melhor agora. Ela fechou os olhos por um instante. Quando os abriu novamente, não chorava, mas havia dor em cada traço de seu rosto. As meninas estão bem? Estão. Estão sendo cuidadas. Estão seguras. Um alívio breve passou por seu semblante. Depois veio a hesitação. Você, como me achou? Não fui eu quem achou. Foram elas. Me abordaram na praça, pedindo ajuda. Disseram que a mãe estava morrendo. Beatriz levou a mão ao rosto, tapando parte dos olhos. O gesto era automático, envergonhado. Eu tentei, juro que tentei. Eu sei. Ela o olhou. Você sabe? Ele assentiu devagar. Encontrei suas cartas no antigo escritório, guardadas, lacradas, escondidas. Vi os cheques, os registros, os telefonemas bloqueados. Vi tudo. Beatriz não respondeu. Respirou fundo, como quem carrega uma década nas costas. Eles me apagaram. Eu sei. Fui tratada como um estorvo, um risco. Sua irmã, seu cunhado, eles diziam que era pelo seu bem, que você não queria saber, que estava prestes a assumir um novo papel, herdar negócios. Roberto fechou os olhos. O peso da culpa queimava. Eu fui covarde, sabia que você precisava de mim, sabia que aquele silêncio não era natural, mas escolhi ignorar. Escolhi o caminho fácil. Beatriz soltou um riso seco, sem alegria. Você escolheu a sua vida e me deixou sozinha para morrer com a minha. Não diga isso. É verdade, Roberto. Enquanto você assinava contratos em salas com ar-condicionado, eu dormia em sacos plásticos. Lia me abanava com jornal velho para abaixar a febre. Luna me dava água da torneira de praça. Ele caiu de joelhos ao lado da cama. Me perdoa. Por tudo. Por não ter procurado. Por não ter duvidado. Por não ter te protegido. Eu fui cego, omisso, arrogante, mas estou aqui agora e não vou embora. Beatriz desviou os olhos. Havia lágrimas, mas também um bloqueio, algo entre raiva e exaustão. E agora? Vai me salvar? Vai comprar um final feliz? Não, não vou comprar nada. Só quero estar presente, ouvir, ajudar, fazer parte da vida das meninas, se você permitir. Ela o olhou de novo. Elas sabem. O exame de DNA confirmou. Eu contei. Beatriz assentiu lentamente. E como reagiram? Como ninguém jamais reagiu a mim, com verdade e com uma coragem que eu não tenho. Ela sorriu pela primeira vez. Um sorriso frágil, mas sincero. São tudo que eu tenho. São tudo que eu tenho agora também. Um silêncio denso se formou, mas dessa vez não era destrutivo. Era um silêncio de presença, de luto e de possibilidade. Beatriz afagou os lençóis com os dedos finos. Eu não sei se consigo perdoar ainda. Você não precisa perdoar. Só me deixa tentar merecer isso. Ela fechou os olhos, exausta, mas não antes de murmurar. Elas merecem que a gente acerte dessa vez. E aquilo foi mais do que suficiente. A sala estava impecável. A luz atravessava as janelas do apartamento de cobertura como se cortasse mármore. O tapete persa, o sofá italiano, o bar minimalista. Tudo no lugar. Frio. Perfeito. Érica apareceu do corredor vestida com um hobby de seda perolado. Os olhos maquiados com precisão cirúrgica, o cabelo preso em um coque rígido. Você marcou hora para conversar. Achei que fosse um bom sinal. Roberto estava de pé, de frente para a janela. Tinha um envelope nas mãos. Ela cruzou os braços. Você sumiu por dias. A imprensa quer respostas. Sua mãe parou de me atender. O comitê de imagem da empresa está em pânico. E eu estou aqui, prestes a ser chamada de ex-noiva, no próximo editorial. Roberto virou-se, os olhos cansados, a barba por fazer. Por que você é? Ela piscou. Engoliu seco. Você está me deixando? Sim. Por quê? Ele andou até o centro da sala. Colocou o envelope sobre a mesa de centro. Porque eu não posso viver essa vida sabendo o que deixei para trás. E o que exatamente você está deixando para trás, Roberto? Uma mulher que sempre esteve ao seu lado?
Um império familiar construído sobre gerações, uma reputação sólida. Por quem? Por duas crianças e uma mulher que, com o perdão da palavra, pertencem a um passado mal resolvido? Não é passado, são minhas filhas. Ela riu, amarga. Você vai jogar fora tudo por isso? Tudo isso já não era meu, era um teatro. Eu só fui bom em fingir. Ela o olhou fixamente por alguns segundos. Você não sabe o que está fazendo. Pela primeira vez acho que sei. Saiu sem olhar para trás. 2 dias depois, numa reunião tensa com os diretores da Antunes Ancia, Roberto entregou uma carta de renúncia. Formal, irrevogável. É uma escolha pessoal, disse, diante das faces surpresas, mas que afeta diretamente meus princípios. E não posso continuar representando uma empresa que ajudou a silenciar parte da minha história. Um murmúrio correu pela sala. Celso, presente à mesa, cruzou os braços. Você está cometendo um erro. As consequências disso podem ser maiores do que imagina. Roberto olhou diretamente para ele. Já enfrentei consequências muito maiores por não ter feito nada. Agora, pelo menos, eu escolho o caminho. Pegou sua pasta e saiu. O novo apartamento não tinha porteiro, nem elevador. Era um sobrado reformado, em uma rua tranquila, com janelas amplas, piso de madeira e uma varanda pequena. O aluguel era modesto, mas o suficiente para recomeçar. Lia e Luna entraram correndo com sacolas nas mãos. Esse é o nosso quarto? Tem uma janela. A gente nunca teve uma janela assim. Tem pia no banheiro e água quente de verdade. Roberto observava a cena com um sorriso discreto. Havia caixas para desempacotar, móveis por montar. Mas havia riso, havia voz. Havia algo que ele não escutava há anos. Vida. Sentou-se no chão, ainda sem tapete, enquanto Luna tirava a flauta da mochila e começava a improvisar uma melodia. Lia batucava em uma caixa vazia, criando ritmo. Tá parecendo uma banda, disse ele. Lia riu. A banda do recomeço. Mas a escolha veio com o peso do mundo. Nos dias seguintes, começaram a circular colunas em jornais e revistas sociais. Roberto Antunes abandona noiva e empresa por família oculta. Multimilionário troca luxos por cortiços. Caso de amor ou crise emocional. As gêmeas da praça, filhas esquecidas ou jogada midiática. Na portaria do novo prédio, uma jornalista o abordou com um microfone em punho. Senhor Antunes, por que abandonou uma das maiores corporações do país? Ele continuou andando. É verdade que sua família está processando sua saída? Nada. E a mãe das meninas? Está mesmo doente ou isso é uma manobra emocional? Ele parou, virou-se. Ela quase morreu porque foi ignorada por anos. As meninas cresceram nas ruas e eu fui parte do silêncio. Agora estou tentando consertar isso. E não preciso da permissão de ninguém para amar minhas filhas. Entrou. A porta fechou-se atrás dele. Naquela noite, no novo apartamento, as meninas dormiam cedo. Roberto sentou-se sozinho na varanda com uma xícara de chá morno nas mãos. A cidade pulsava ao fundo, mas pela primeira vez, ele se sentia no lugar certo. Não havia mármore, não havia falsa paz, mas havia verdade. E isso agora era tudo que ele queria carregar. O cheiro de café queimado invadia o pequeno apartamento como um alarme de emergência. Roberto desligou a cafeteira com um tapa leve, tossindo em meio à fumaça. O líquido espesso e amargo havia transbordado da garrafa e escorrido pelas laterais da bancada. Pôs a mão na cintura, observando o estrago como quem enfrenta uma equação impossível. Você colocou o pó direto no copo de vidro? Perguntou Luna, surgindo com os cabelos bagunçados e expressão de riso contido. Eu achei que... Bom, não era assim? Ela olhou para a irmã, que vinha logo atrás, esfregando os olhos. Tá tentando matar a gente logo cedo, pai? Lia perguntou com a voz rouca de sono. Roberto ergueu as mãos. Foi tentativa de carinho. Falha, mas sincera. As duas riram, e Luna puxou uma cadeira. Quer que a gente te ensine? Por favor.
E foi assim, com risadas e grãos de café espalhados pelo chão, que a nova rotina começou a se estabelecer. A adaptação foi caótica e bela. Roberto, acostumado a ter uma empregada para cada cômodo, agora precisava lidar com um armário desorganizado, um fogão temperamental e um cesto de roupas sujas que parecia se multiplicar. Na primeira tentativa de lavar roupa, usou sabão demais. O banheiro ficou parecendo uma festa de espuma. "Pai, isso aqui tá parecendo balada de novela", gritou Lia, rindo enquanto escorregava no chão. Luna filmou com o celular emprestado de Roberto, prometendo guardar para mostrar no casamento dela no futuro. Ele aprendeu, ou pelo menos tentou aprender, a dobrar camisetas do jeito certo, a separar roupas coloridas de brancas e que micro-ondas não serve para esquentar qualquer coisa envolta em papel alumínio. Na cozinha, as meninas ensinaram receitas de sobrevivência. "Esse aqui é miojo turbinado", disse Luna, enquanto acrescentava pedaços de tomate e cenoura. "E esse, arroz do dia seguinte remixado." Roberto assistia como quem via alquimistas em ação. À noite, dividiam as tarefas. Lia lavava a louça, Luna secava e Roberto secava o suor tentando acompanhar. Mas nem tudo era leve. Havia momentos em que Roberto se perdia nos detalhes, esquecia de comprar pão, errava o horário da escola, trocava os materiais das meninas. Certa vez confundiu as mochilas e mandou Luna com os cadernos de Lia. No intervalo, ela chorou de raiva por não poder apresentar o dever. "Desculpa, filha, eu realmente achei que era sua. Você tem 2 nomes só para decorar, 2, e ainda erra." Ele se ajoelhou à frente dela. "Eu tô tentando e errando, mas prometo que erro cada vez menos." Luna bufou, depois encostou a testa na dele. "Você tá melhor que muitos que nunca nem tentaram." Nos fins de semana criaram tradições novas. Sábado era o dia do improviso, sem celular, sem cronograma. Passeavam por feiras de rua, comiam pastel, compravam frutas. As meninas mostravam seus antigos pontos de música, contavam histórias dos dias em que tocavam por moedas. Ali foi onde um moço nos deu uma coxinha inteira. E ali foi onde a gente quase foi levada por uma mulher que dizia que ia dar banho e penteado. Mas a gente correu. Roberto ouvia tudo em silêncio, absorvendo o passado delas com o cuidado de quem lê um livro delicado. Cada relato era uma cicatriz invisível, mas viva. No domingo, liam juntos. Lia gostava de poesia, Luna preferia histórias engraçadas. Roberto lia trechos, interrompido por perguntas inesperadas. "Pai, o que é solidão de vidro?" "É quando a gente parece forte, mas qualquer coisa pode nos quebrar." Elas ficavam em silêncio por segundos. Depois, continuavam a leitura. Um dia, ao chegar da escola, Lia entregou um bilhete. "É para você, da diretora." Roberto leu. Era um convite para uma reunião sobre o desempenho surpreendente das meninas e um agradecimento pelo envolvimento paterno. Ao assinar a resposta, percebeu que escrever pai de Lia e Luna doía menos no papel do que em seu peito. Agora era natural. Naquela noite, enquanto as meninas dormiam, ele foi até o quarto delas. Observou-as enroladas nos cobertores, respirando profundamente, cercadas de desenhos colados na parede e instrumentos improvisados empilhados no canto. Sorriu e sussurrou: "Obrigado por me darem uma segunda chance." A manhã estava abafada quando Roberto chegou à escola municipal, onde Beatriz tentara matricular Lia e Luna anos atrás. O prédio era antigo, com corredores largos, azulejos descascados e cartazes coloridos pendurados nas paredes, anunciando projetos de leitura e pinturas feitas pelos alunos. Ele entrou pela portaria, mostrando a identificação do hospital em que Beatriz estivera. A diretora, uma mulher de meia idade com cabelo preso num coque, recebeu-o com expressões de curiosidade e polidez. "Senhor Antunes?" perguntou, olhando-o por cima dos óculos. "Sim, recebi um bilhete da senhora. Gostaria de conversar sobre a situação da matrícula das minhas filhas."
Ela assentiu discretamente e o conduziu até uma sala pequena, com uma mesa retangular e 2 cadeiras. De um lado, a parede exibia fotos de turmas antigas. Do outro, calendários escolares e avisos em folha sulfite. Antes de mais nada, disse a diretora, quero dizer que recebemos a senhora Beatriz Lopes por alguns dias, há cerca de 8 anos. Mas o processo foi interrompido. Sim, confirmou Roberto. Gostaria de saber por quê. Ela respirou fundo antes de começar. Ela apresentou toda a documentação necessária. Mas nos dias seguintes, surgiram problemas com a comprovação de residência. O endereço fornecido não era válido segundo nossas normas. Enfim, alguns funcionários ligados à Secretaria Municipal informaram que haveria implicações legais se prosseguíssemos. Fomos orientados a arquivar o processo. Roberto manteve o silêncio enquanto ela continuava. Mais tarde, recebemos um telefonema de um certo advogado, que se apresentou como representante de sua família. O registro dizia que a matrícula das duas geraria conflito de interesses com as diretrizes da empresa. Diretrizes da empresa? Ele repetiu surpreso. Tínhamos ordens via central. Parece que queriam evitar exposição. Não entendi direito, mas fomos instruídos a negar. O olhar dele endureceu. E não nos deram opção, completou ela com pesar. Seguimos as instruções e arquivamos o pedido definitivamente. Roberto sentiu um nó na garganta. Na escola, Beatriz tentara garantir segurança básica para filhas e fora barrada por gente poderosa. Pegou um caderno e caneta da bolsa. Tem registro desses documentos? E-mails, memorandos, nome de quem fez o telefonema? Ela franziu o senho. Sim, posso solicitar com a secretaria, mas... Ele se adiantou. Quero, é importante. Saindo da escola, carregava as pedras exatas da omissão. Cada um era um item. Medo, proteção, controle. Dentro do carro, percebeu a figura já familiar no banco da frente. Senhor Antunes. Era Celso, o coordenador jurídico da família. Seus olhos estavam frios, calculistas. Não esperava encontrá-lo. Celso ergueu a mão, amistoso demais. Soube da sua visita. Achei melhor vir até aqui pessoalmente. Eu já falei com a diretora. Então sabe que houve um mal-entendido burocrático. Isso acontece em instituições públicas. Ela me disse que houve pressão direta. Advogados, colegas. E foi barrado. Olha, Roberto, essa história é sensível. Você acabou de sair da empresa. Está emocional, sim? Diria até ferido. Mas mexer nesse vespeiro não ajuda ninguém. Muito menos as meninas. Roberto virou no assento encarando Celso. Você está me aconselhando a ficar calado sobre impedirem minha filha de entrar na escola? Não! Só estou dizendo que envolve outras esferas. Prefeitura, imprensa, pessoas com interesses. Sabia que esse tipo de denúncia já bombou? Eu não vim aqui por imprensa. Celso sorriu, mas não de forma genuína. Claro, mas já está acontecendo. Já há rumores nas redes, jornais. Essa escola parece inocente, mas é só o começo. A omissão não é inocência. Talvez. Mas você precisa provar isso. Acionou advogados? Em breve. Agora preciso dos documentos. Celso suspirou e centrifugou uma caneta entre os dedos. Você sabe que eu posso facilitar isso. Mentir para reconquistar alguma glória na família. As diretorias ainda querem que você reconsidere. Roberto balançou a cabeça com força. Não. Celso calmamente guardou a caneta. Então espero que saiba o que está fazendo. A influência que você tem pode virar contrária a fim. E saiu do carro sem esperar resposta. Mais tarde, de volta ao apartamento, Lia o encontrou folheando papéis no sofá. Pai, tá tudo bem? Vou ficar. Acabei de saber que tentaram barrar vocês na escola. Lia ficou séria. Luna apareceu por trás dela. Eles tentaram parar a gente na escola? Sim, disseram que era por causa da minha família. Acha que foi mesmo por isso? Sim. Lia respirou fundo. Nossa mãe só queria que a gente estudasse. Luna puxou a mão dele. Vamos estudar agora. De verdade. Ele abraçou as duas. Sim, vamos.
O escritório de Marta era exatamente como ele se lembrava. Discreto, elegante e milimetricamente organizado. Cada objeto em seu devido lugar, cada gaveta etiquetada com nomes frios, contratos, fiscal, recursos humanos. Roberto entrou com a chave reserva que Beatriz mencionara em uma anotação antiga, num bilhete guardado entre seus pertences. Agenda Marta, fundo da prateleira do armário de vidro, dizia o papel amarelado. Ele foi direto ao armário. Na prateleira inferior, atrás de uma pasta de arquivos mortos, encontrou uma caixa de papelão marrom, quase esquecida. Dentro dela, cadernos espiralados, pequenos, encapados com tecido cinza. 3 agendas, todas com o nome M. Antunes, gravado em baixo relevo. Abriu a de 2015. Anotações metódicas preenchiam as páginas. Compromissos bancários, reuniões familiares, referências cruzadas com nomes de advogados, códigos internos. Mas foi quando virou para o mês de julho que os registros começaram a mudar. 17 de julho, B apareceu no prédio. Avisar Celso. 19 de julho, fotos no portão da empresa. Providenciar dispersão. 22 de julho, enviado aviso ao diretor da escola. Confirmar negativa. Roberto sentou-se lentamente na poltrona de couro clara. O coração batia forte. Virou a página. 31 de julho, resolver questão do cortiço. Pagamento pendente ao senhor Adalberto. A caligrafia era firme, regular, sem remorso, como quem agenda um jantar ou uma entrega de documentos. O nome de Beatriz aparecia pelo menos 6 vezes em anotações espalhadas ao longo daquele ano. E em setembro, uma nota mais direta: cessar tentativas. M deve desaparecer. Roberto se levantou de súbito. Aquilo não era apenas um afastamento, era perseguição. Foi até a janela. Precisava respirar, mas o ar parecia mais denso. A cidade agora era um tabuleiro, e Marta não apenas jogava. Ela manipulava peças sem que ninguém percebesse. Pegou outra agenda. 2017. Mais registros. Contato com o inspetor-chefe, mesma postura. Risco de imprensa. Alerta ao jurídico. Celso cuidará da versão oficial. Celso. Marta. A máquina havia sido bem lubrificada. Um sistema de silêncio operando nas sombras, enquanto Beatriz caía em esquecimento. E Roberto, como peão adestrado, vivia alienado. Na última agenda, a mais recente, uma anotação o paralisou. Filhas crescendo, talento com flauta, cuidado com visibilidade. Ela sabia das meninas, sabia onde estavam, sabia do que faziam. E mesmo assim, não interveio. Ou pior, vigiou. Ele fotografou todas as páginas relevantes, colocou as agendas em sua mochila e trancou o armário de novo. Passou um pano no tampo da mesa, apagando qualquer traço de sua presença. No elevador, o reflexo no espelho mostrava um homem diferente. Olhos duros, mãos firmes. O choque já tinha dado lugar à raiva. De volta ao apartamento, Lia e Luna estavam na sala, desenhando. Roberto largou a mochila no canto e se sentou no chão com elas. Pai, tá tudo bem? Ele hesitou, mas sorriu. Descobri umas verdades. Agora sei quem fez o quê. E agora? Perguntou Lia. Agora a gente vai em frente, mas sem mais mentiras. Luna entregou um desenho, um violino desenhado em giz de cera, com uma nota musical saindo dele em forma de coração. Para você lembrar de respirar. Ele segurou o desenho com as mãos trêmulas. Muito obrigado. Naquela noite, enquanto elas dormiam, Roberto abriu as fotos no celular. Ampliou uma anotação. Arquivo pessoal. Destruir até setembro. Mas setembro havia passado e os rastros estavam vivos. A petição foi protocolada numa manhã fria e nublada, como se o céu também esperasse por justiça. 42 páginas detalhando as manobras silenciosas de Marta Antunes e Celso Andrade para apagar a existência de Beatriz e das meninas. Na capa, o título seco: Ação de responsabilização e revisão de tutela familiar. Mas entre as linhas jurídicas havia dor, omissão e um grito represado por quase uma década.
Roberto não usou advogados da antiga firma. Contratou uma equipe externa, discreta, comprometida com a verdade. Fez questão de incluir cópias das agendas de Marta, os registros da escola, os cheques esquecidos e, principalmente, as cartas não enviadas. O documento foi entregue ao Fórum Familiar e, em paralelo, à Vara Cível. O nome Antunes nos autos causou alvoroço imediato. No mesmo dia, o telefone de Marta tocou dezenas de vezes. Celso foi citado formalmente no final da tarde. A guerra começara. Em casa, Lia e Luna observavam o pai com atenção. Ele tentava manter o semblante calmo, mas elas sentiam o peso daquilo. O silêncio nos intervalos, as ligações rápidas, os olhos fixos nas pastas e papéis. "Pai, a gente vai precisar sair daqui?" perguntou Luna, enquanto ajudava a lavar a louça. "Não, pelo contrário. Agora é que a gente vai ficar de pé. Mas eles são poderosos, né?" "São, mas a verdade é maior." No hospital, Beatriz já conseguia sentar na cama com apoio. O rosto estava menos abatido, os olhos mais firmes. Roberto entrou no quarto com um envelope na mão. "Estão nos chamando para a audiência preliminar sobre a guarda definitiva. E você foi convocada para depor." Ela engoliu em seco. "Como testemunha? Como peça central?" Beatriz olhou pela janela. Um instante de silêncio se fez, como se ela consultasse um velho relógio interno. "Vou. Tem certeza? Ainda está se recuperando." "Justamente por isso. Não posso deixar que a recuperação signifique calar de novo." Ele se sentou ao lado dela. "O seu depoimento pode mudar tudo, mas também vai te expor. Celso vai te pressionar. Marta vai desmentir. Eles sempre tentaram me silenciar, mas agora, com as meninas protegidas, com você ao lado delas, eu posso suportar." A primeira audiência ocorreu uma semana depois. Sala simples, juiz atento, ar-condicionado zumbindo num canto. Marta entrou de cabeça erguida, acompanhada de Celso e 2 advogados de renome. Roberto sentou-se sozinho do outro lado, com sua equipe. Beatriz entrou alguns minutos depois, amparada por uma enfermeira. A tensão no ar era palpável. O juiz iniciou a sessão com os autos da guarda provisória e a contestação por parte da família Antunes. "Estamos aqui para determinar se o senhor Roberto Antunes está apto à guarda definitiva das menores Lia e Luna Lopes." Celso levantou-se. "Excelência, gostaríamos de esclarecer que houve um mal-entendido nos anos anteriores. A senhora Beatriz Lopes afastou-se por vontade própria e não houve interferência direta por parte desta família." Roberto apenas levantou uma das agendas. "Gostaria de apresentar, com autorização, as agendas pessoais de Marta Antunes, com instruções detalhadas de afastamento, bloqueio e perseguição à senhora Beatriz." O juiz recebeu o material. Fez anotações. Marta manteve a expressão neutra. Beatriz então pediu para falar. Levantou-se com dificuldade. Todos se calaram. "Excelência, durante anos tentei fazer contato com o pai das minhas filhas. Escrevi cartas, fui à empresa, liguei para números fixos, enviei bilhetes, fui barrada. Por segurança, por advogados, por gente que dizia me proteger, mas eu só queria que minhas filhas tivessem um pai. E fui impedida." "Pode afirmar que houve perseguição intencional?" "Sim, as anotações de Marta confirmam isso. E os advogados da empresa, sob comando do Dr. Celso, ameaçaram instituições públicas para que minha presença fosse apagada." Marta pediu a palavra. "Excelência, com todo respeito, minha intenção era proteger meu irmão. Ele estava prestes a assumir uma multinacional. Não podíamos permitir escândalos. Essa mulher sumiu, depois apareceu com 2 crianças." Beatriz a encarou. "Eu sumi porque você apagou meu caminho. E agora ele encontrou." A sessão terminou com a solicitação de análise pericial nos documentos e a manutenção da guarda provisória com Roberto. Na saída, Beatriz e Roberto se entreolharam. Nenhum dos dois sorriu, mas ali, no corredor frio do tribunal, uma pequena guerra havia sido vencida.
Ela se chamava Júlia Vasconcelos. Tinha 27 anos, era recém-formada em jornalismo investigativo e dirigia um pequeno canal independente e um blog pessoal que atraíam 10.000 seguidores. Nada chamava a atenção, até então. Mas ela tinha 2 traços raros: insistência e intuição. A esta altura do campeonato, ela saboreava um café forte na padaria perto do fórum, quando ouviu 2 trabalhadores da limpeza comentando sobre o caso do ex-executivo que surgiram com 2 meninas e uma mãe gravemente doente. As vozes entre-sussurradas atravessavam o som das vassouras e o aroma dos pães quentes, mas Júlia peguei cada sílaba. É aquele cara dos prédios que largou tudo por 2 meninas de rua, dizia um. Ele apareceu com a mãe delas, dizem que quase morreu, completava o outro. As palavras ecoaram como sirene em sua mente. Ela sabia que encontrava ali algo maior do que mais um escândalo de tabloide. Eram vidas, apagamentos, desigualdade. Sentiu o estômago embrulhar de propósito. Era o tipo de história que fazia jornalismo valer a pena. Voltou para casa e passou a madrugada cruzando nomes nos jornais, escaneando redes sociais, comparando datas. Encontrou os primeiros registros, um vídeo curto de celular viralizando na praça, manchetes digitando multimilionário com filhas de rua, comentários indignados e emocionados. No dia seguinte, ela estava estacionada sorrateiramente à frente do hospital onde Beatriz se recuperava. Câmera presa ao peitoral, caderno aberto. Não queria virar o rosto para a câmera. Falava ao microfone leve, discreto. Meu nome é Júlia Vasconcelos. Estou investigando um caso que começa com 2 meninas e uma mãe à beira da morte e termina com uma família questionando suas próprias verdades. Ela se dirigia então a moradores do cortiço onde Beatriz vivera até ser hospitalizada. Naquele ambiente, a linguagem era viva, sem filtros. Conversou com Gisele, moradora antiga. Lá, todo sábado, umas meninas pequenas ficavam com flauta e latinhas tocando. Às vezes eu dava pão, às vezes só ouvia. A mãe delas, coitada, sempre com tosse. Já a câmera balançou levemente. O cenário pobre, os risos contidos. Mas algo ali remexeu Júlia por dentro. Aquela mulher que tocava a vida por não ter escuro onde se esconder. Depois entrevistou Ernesto, que morava no cortiço ao lado. Elas vinham todas as manhãs, pediam água, carinho, mas esse advogado grandão do lado direito, o tal do Celso, vivia por ali. Ouvi dizer que levou um papel dizendo que não podiam aparecer. Você viu isso? Não vi, mas ouvi. Por aqui todo mundo fala. Júlia gravava, anotava, guardava cada fala como um livramento. Percebia que existia ali uma história muito maior do que qualquer rendição midiática. No dia seguinte, entrou na empresa antiga de Roberto, discretamente como freelancer, e conversou com Fernanda, ex-secretária da diretoria jurídica. Você trabalhava com a Beatriz? Perguntou ela, ainda com voz trêmula. Sim, vi cartas. Algumas rasgadas, uns memorandos com instruções. Ela balançou a cabeça. Um dia vi um papel indo para o lixo, um envelope dela com seu nome escrito. Várias folhas juntas, e eu pensei, coitada. Júlia encostou a câmera discretamente no banco do carro. E depois? Acho que chamaram ela de inconveniente. Foi orientado a desaparecer. Só a intuição, àquela altura, já dizia tudo. Cada peça encaixava na lógica do esquecimento forçado. Ela buscou o guarda-chuva num canto e foi até a secretaria da escola municipal. Queria confirmar se a recusa fora realmente oficial. Esperou em fila, pediu acesso ao processo. Algumas secretárias olharam com relutância. A trama era delicada, institucional. Sim, houve um memorando da secretaria com assinatura da assessoria jurídica da empresa de seu irmão. Disse uma, abrindo o arquivo. Ele orientava a não receber a matrícula de menores ligadas àquela mulher. Júlia anotou mais detalhes, pediu cópia, tudo com cuidado, tudo oficial. Sabia que precisava conectar cada ponto.
O silêncio institucional, a intervenção do jurídico, as agendas, as cartas, um todo coeso. Naquele mesmo dia, Luca, o assessor de comunicação de Júlia, telefonou. Julinha, público reagiu. O trailer está viralizando, mas disseram que você precisa entrevistar Padre Gabriel. Ele ajudou essa família, apoiou a Beatriz. No dia seguinte, ela encontrou Padre Gabriel numa capela simples, longe de holofotes. Eu vi aquelas meninas chorando para a mãe respirar. Vi uma pulseira igual a que vocês mostram nos vídeos. Ele voltou, mas elas ainda tinham medo. O padre a abraçou com olhos cheios de verdade. A voz da capela ecoou com ecos de calor humano. Alguns dias depois, Júlia pediu uma entrevista com Roberto no apartamento novo. Chegou a pé, tocou a campainha e quase pediu desculpas. Era um momento íntimo. Ele atendeu, leve, acolhedor, mas estava inquieto. Sabia da mudança, mas ainda não queria rótulos. Oi, sou a Júlia, disse ela entrando. Lia e Luna espiaram por trás da porta curiosas. Eu ouvi sobre vocês e escrevi e vi e percebi que era muito mais do que uma história. Poderia me contar, senhor? Câmera acionada. Luz nitrada. Começou com voz firme. Eu era cego. Fiquei preso num mundo confortável, acreditando que privilégios substituíam presença. Mas quando aquelas meninas agarraram meu paletó e disseram que a mãe estava morrendo, foi como se alguém me desse soco no peito. Lia e Luna ficaram próximas, observando. Eles me chamam de pai, acrescentou. Mas para mim, ser pai nunca é apenas biologia. É aprender, é falhar, é tentar. E eu quero estar aqui para aprender. Estou aqui para tentar. Ela interrompeu, tocando o ombro dele. Isso é raro. Dói admitir que falhamos, mas poucos o fazem. Veio depois a entrevista com Beatriz. No dia anterior, ela se preparou na cama com a enfermeira por perto. Quando me vi quase sem fôlego, pensei que ia desaparecer de vez. Mas sobrevivi, e sobrevivi por elas. Por querer que entendessem que tinham direito a um pai, a estudo, a afeto. Lágrimas vieram, pausadas, seguras. Eu só queria ser mãe e que minhas meninas tivessem pai. O resultado foi um vídeo de 15 minutos gravado em 5 dias. Produção simples, mesa de reunião, ruas, o trio reunido, depoimentos sinceros, feios, brutos, humanos. E as falas, quando as notas não bastam, a história de Beatriz, Lia e Luna. Foi ao ar numa terça-feira à noite. Até a madrugada atingira 50 mil views. No dia seguinte, sites maiores repercutiram, junto de artistas e influenciadores. Nas redes sociais, o que começara como hashtag Vozes que não se calam ecoaria em outras redes. Colunistas escreveriam sobre maternidade invisível. Debates emergiriam sobre desigualdade, silenciamento e poder. A manhã da audiência decisiva chegou envolta de tensão. O fórum estava lotado. Familiares, advogados, jornalistas e até moradoras da antiga vizinhança de Beatriz. Entre eles, a jovem jornalista Júlia, presente discretamente ao fundo. Ao entrar na sala, Roberto sentiu a energia mudar. O formigolho no estômago veio acompanhado de silêncio respeitoso. Beatriz entrou apoiada por uma enfermeira. Lia e Luna se mantinham quietas no canto, com olhares curiosos. O juiz assumiu a palavra pontual. Esta sessão dará prosseguimento ao processo de guarda definitiva das menores e às ações de responsabilização contra Marta Antunes e Celso Andrade. O advogado de Roberto iniciou seu interrogatório com firmeza. Senhora Beatriz, o senhor pode confirmar que foi vítima de um processo sistemático de tentativa de afastamento de suas filhas e supressão de provas? Ela assentiu, visivelmente emocionada. Em suas. Nos impediram de estudar, de vê-las crescer. Escreveram cartas que não foram entregues, quantificaram nosso desaparecimento como risco à reputação. O advogado cruzou com o juiz. Pode descrever como isso te afetou? Ela engoliu seco. Quando tomaram minha voz, tiraram meu chão.
Fui obrigado a escolher continuar invisível ou lutar. E lutei para que minhas filhas tivessem pai, identidade, família. O juiz fez anotações. Pediu silêncio. Foi a vez de Celso responder. Com voz firme tentou contornar. Excelência, sempre agimos para proteger a integridade da empresa e do senhor Roberto. Em momento algum houve intenção pessoal. Mas Roberto pediu a palavra com um olhar impenetrável. Eu apresento as agendas e correspondências que comprovam ordens diretas de Marta e comunicação formal de Celso, pedindo bloqueio de minha ex-companheira. O advogado adversário tentou minimizar. São apenas anotações informais. O juiz exigiu que todos os documentos fossem exibidos. Naquele instante, Marta ficou pálida. Sumiram as linhas duras que mantinham sua postura ereta. Celso mordeu o lábio. Outros ex-funcionários depuseram. A ex-secretária confirmou ter encontrado cartas rasgadas. O estagiário relatou as mensagens internas sobre monitoramento. A diretora da escola ratificou a carta do jurídico. Um coro de testemunhos convergiu numa mesma direção. Sim, houve sabotagem. A cada palavra, o silêncio reverberava. A defensoria pediu tempo para rebater. Por fim, o juiz se levantou. Considerando as provas apresentadas, agendas, correspondências lacradas, depoimentos consistentes, reconheço que houve interferência intencional e injustificável na relação familiar de Roberto com suas filhas e a mãe delas. Declaro a guarda definitiva de Lia e Luna a Roberto Antunes, bem como o reconhecimento legal de paternidade. Além disso, determino que Marta Antunes e Celso Andrade respondam por abuso de direito familiar e tentativas de ocultação de provas. A bomba explodiu silenciosamente, mas com impacto. Lágrimas correram pelo rosto de Roberto. Beatriz olhou para as filhas que se agarraram nela. Era como se o mundo finalmente tivesse se realinhado. Ao final da audiência, na escadaria do fórum, jornalistas cercaram o trio. Júlia estava lá, câmera na mão. Ela captou a saída deles. Roberto abraçando Beatriz, Lia e Luna unidas. A reportagem, aos poucos, saiu em destaque. O julgamento da verdade, paternidade reconhecida e manipulação desmascarada. Naquele fim de tarde, o apartamento ressoava com um riso suave das meninas. Um eco de liberdade. O juiz reconhecera, em palavras firmes, que a verdade não se cala e que as vozes de mãe, filhas e pai mereciam, enfim, ser ouvidas. O casarão estava em ruínas, janelas quebradas, fachada descascada, mato invadindo o quintal. Mas para Roberto era mais que um imóvel abandonado. Era uma promessa. Ele passou os dedos pela pilastra de pedra quando entrou pela primeira vez. Sentiu o silêncio do lugar, um silêncio que gritava vazio. Ainda assim, enxergava potencial e enxergava futuro. Logo começaram os trabalhos. A equipe de restauração chegou com pás, lixas, tinta, andaimes. Roberto acompanhou cada detalhe com atenção, mas foi Beatriz quem mais se envolveu. Entre exames, repousos e sessões de fisioterapia, ela lia plantas, sugeria cores para a fachada, escolhia livros para a mini-livraria. Numa manhã, Roberto encontrou-a no jardim rasteiro de Luvas, regando mudas de plantas que haviam decidido preservar. É para o cantinho da leitura, explicou ela, erguendo o regador. As crianças precisam de cheiro de terra quando estiverem lendo. Ele sorriu. A viu não como a mulher desvanecida no hospital, mas como agente ativa de mudança. Uma companheira. No salão principal, as paredes ainda aguardavam pintura, mas havia mesas de madeira se formando no centro, estantes sendo montadas para a futura livraria, uma pequena cozinha para oficinas de culinária comunitária. À tarde, Roberto esteve ao lado de Lia e Luna. Elas escolheram os livros que gostariam de ver ali, cadernos cheios de poesia, histórias de coragem, biografias de mulheres que superaram o silêncio. Elas liam juntos, entregavam folhas de sugestões para obras que poderiam inspirar outras crianças.
Semanas depois, chegou o dia da inauguração. O casarão estava irreconhecível, fachada pintada de um tom entre salmão e pêssego, janelas com moldura branca, portas de madeira nova. Havia cadeiras dobráveis enfileiradas, caixas de som discretas, tapetes no chão de madeira encerada. Cerca de 100 pessoas das mais diversas origens estavam sentadas, aguardando. As paredes agora exibiam murais feitos por mães e crianças da comunidade. Desenhos de mãos dadas, silhuetas de família, corações e notas musicais. No centro, um banner discreto dizia: Casa Beatriz, cultura, leitura e acolhimento. Beatriz entrou com dificuldades, apoiada por Roberto. O vestido era simples, mas iluminado de emoção. As meninas estavam ao lado, de paletó e camisa, levando os instrumentos. Antes do corte da fita, Roberto fez um breve discurso. Esse espaço não é só para nós. É para todos que foram deixados sem voz, que foram empurrados para os cantos, ou que tiveram sua existência negada. Aqui, cada livro, cada nota musical e cada palavra tem valor. E essa casa leva o nome de quem lutou para existir: Beatriz. Os aplausos foram calorosos. Chegou o momento da apresentação. Lia começou com uma percussão suave, palmas sobre uma tábua, em ritmo cadenciado. Logo em seguida, Luna iniciou uma melodia na flauta doce. A música fluiu, com pausas curtas e tons de esperança. O ambiente inteiro se iluminou. Pessoas secavam os olhos. Um senhor idoso sorriu contando passos baixos para seguir o ritmo. Uma mãe segurou forte a mão da filha. Haviam moedas no chapéu de tecido da entrada, mas a riqueza estava ali, no ar. Beatriz soltou o braço de Roberto e se aproximou. Chorou, enxugou os olhos. Respirou fundo como quem diz: ainda estou aqui. As meninas tocaram até o último compasso. Quando a música parou, o silêncio foi seguido de aplausos intensos, mas silenciosos. Reverência. Depois, houve visitação livre. Crianças mexiam nos livros. Pais liam páginas. Beatriz circulava meio a meio, orientando crianças. Roberto observava de longe, sentindo um nó de gratidão no peito. Em um canto, Lia ofereceu a um menino um livro infantil. É sobre coragem, disse. Minha mãe me deixou só, mas eu achei meu pai. O menino sorriu. À noite, no casarão quase vazio, as luzes apagadas acendiam apenas a memória do dia. Lia e Luna estavam esgotadas, dormindo nos braços dos pais. Beatriz olhou para o teto alto do salão principal. Obrigada, sussurrou. É só o começo, respondeu Roberto. Daqui a pouco vamos abrir cursos, rodas de leitura, tudo o que sonhamos. Ela fechou os olhos, exausta, contente. O lugar agora tinha vida, e ela também. Ele pegou a mão dela, sorriu. Aquela era a nova casa, o novo lar. A tradução viva de tudo o que reconstruíram juntos. Na manhã seguinte à inauguração da Casa Beatriz, o vídeo publicado por Júlia Vasconcelos alcançou a marca de 1 milhão de visualizações. As redes sociais ferviam. A hashtag Vozes que Não Se Calam estava entre os assuntos mais comentados. No Instagram, trechos emocionantes do documentário eram compartilhados com legendas como "Isso partiu meu coração", "História real e necessária", "Precisamos olhar para essas mães invisíveis". Influenciadores com milhões de seguidores gravaram reações chorando, comentando cada fala de Beatriz, cada gesto de Lia e Luna. Uma cantora pop incluiu um trecho do vídeo em seus stories escrevendo: "A música delas tocou mais que muitos discursos. Que força!" No YouTube, o documentário ocupava o primeiro lugar em alta. Os comentários se multiplicavam em dezenas de idiomas. Eu sou mãe solteira, e essa história me rasgou por dentro. Meu pai me negou a vida inteira. Obrigado por me lembrar que não é minha culpa. Não é sobre caridade, é sobre reparação. Na Câmara dos Deputados, um pronunciamento foi feito por uma parlamentar da Comissão de Direitos Humanos. O caso de Beatriz Lopes não é um ponto fora da curva. É a prova da curva torta do sistema.
Silenciar mulheres e apagar crianças pobres foi prática comum e ainda é. O nome Casa Beatriz passou a ser citado como referência em políticas públicas. Um vereador da cidade sugeriu incluir o projeto no calendário oficial de Cultura e Cidadania. Júlia, a jornalista, mal conseguia lidar com os convites. Canais grandes queriam entrevista. Universidades queriam que ela falasse em congressos. Ela, porém, continuava firme em sua postura. Não sou protagonista, só fui o canal. A voz é delas. Ela publicou um segundo vídeo, mais curto, apenas com depoimentos de mulheres que passaram por algo parecido com Beatriz. Foi outro impacto. Enquanto isso, no apartamento, Roberto, Beatriz, Lia e Luna assistiam a tudo com olhos arregalados. "Pai, a gente está na TV", disse Luna. "Esse moço aí falou meu nome", apontou Lia, surpresa com um comentarista que citava a apresentação musical delas na inauguração. Beatriz olhou para Roberto contida. "Eu ainda não entendi o que está acontecendo. Está acontecendo que as pessoas estão ouvindo finalmente. A verdade deixou de ser só nossa." E na porta da Casa Beatriz, flores começaram a ser deixadas com bilhetes anônimos. "Obrigado por dar voz à minha mãe. Sou Lia também, e agora me sinto menos invisível. Vocês são farol." Pais chegavam com filhos, mães com crianças no colo, educadores, artistas de rua, vizinhos, todos queriam visitar, tocar, ouvir. Um garoto de 12 anos perguntou se poderia doar seus livros preferidos para a livraria da casa. Uma menina deixou uma flauta de brinquedo com um bilhete, para outras meninas tocarem quando tiverem medo. Na manhã de sábado, um pequeno grupo se formou em frente à praça, onde Lia e Luna haviam tocado pela primeira vez. Sem aviso, sem estrutura, só emoção. Alguns levaram instrumentos, outros cartazes com frases como "As filhas que resistiram, toda Beatriz importa, não há mais silêncio." Roberto, ao ver a cena por vídeo no celular, ficou em silêncio por longos minutos. "Você acha que isso vai durar?" perguntou Beatriz cautelosa. "Se depender da gente, vai, mas agora é maior do que nós." O sol da manhã espalhou seu brilho sobre o novo bairro. Casas antigas dividiam calçadas largas com árvores floridas. Havia sinais de vida, varais com roupas coloridas, uma senhora sorrindo ao sentar no alpendre com xícara fumegante. Em frente à casa modesta, que agora era lar deles, Lia e Luna alinharam mochilas novas. "Você colocou o nome certo na ficha?" perguntou Luna, ajeitando a alça. "O da gente de verdade?" perguntou Lia, apontando para os nomes completos, com o sobrenome Antunes. Elas vestiam o uniforme, saia midi, sapatos fechados e cabelos penteados. Havia orgulho estampado nos olhos delas. "Não vai ser fácil", disse Roberto com o alento de um ritual. "Mas esse é o primeiro passo para algo firme." Os pés das meninas tocaram o chão da calçada. Pulso acelerado. Era o rito da reconstrução. Deixaram a mão dele e abraçaram Beatriz, que estava no batente da porta, segurando um livro. Ela sorriu, contida, mas seus olhos brilhavam. "Boa escola, filhas." Ela abriu os braços. Entraram. Ela fechou a porta devagar. Roberto as observava, cada respiração delas, cada passo. E logo, um susto, um riso de contagem. 3, 2, 1. E elas partiram em direção à escola. Ele olhou para Beatriz, que abriu o livro no colo. O título, Cartas para Minhas Meninas. Era o primeiro livro da livraria da Casa Beatriz, um exemplar dedicado por uma das pacientes da inauguração. Ela passou o dedo pelas páginas, lendo num sussurro. Lá atrás, o sol refletia no parapeito, iluminando o rosto dela, seus fios quase dourados pela luz suave. Sua expressão era de paz, reconstrução. Aquilo que há meses parecia impossível estava ali. Uma mulher que leu, um pai que espera, um lar que respira. Ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos no livro, no rosto dela, no lugar que construíram juntos. De volta à praça,
local do primeiro encontro, a música das meninas ecoava. Desta vez, quem tocava era um pequeno grupo da comunidade, uma flauta, um violão, um tambor caseiro. A melodia era sutil, adaptada da música que Lia e Luna costumavam tocar. As notas subiam por entre as árvores e alcançavam quem passava. As pessoas paravam. No banco, um homem idoso ergueu a cabeça. Uma mulher puxou o filho pelo braço para ouvir. O som cruzou carros e buzinas, parando o mundo por alguns instantes. As imagens se misturam na mente de Roberto. O café queimado da rotina, as gravuras das meninas, o banco do hospital, o casarão com as paredes coloridas, o tribunal vazio daquele retorno. Tudo convergia para um único instante, o nascimento daquilo que existiu o tempo inteiro. Ele se afastou da varanda, fechou o livro com cuidado. Andou até a grade da praça. A música crescia. Pensou em cada lágrima, cada confronto, cada palavra dita e, principalmente, a que não dissera antes. Obrigado. E enquanto os acordes subiam, sentiu que o ato mais corajoso de todos havia acontecido. Eles continuaram. E desta vez, por verdade. E aí, o que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber a sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar o canal e se inscrever para acompanhar as próximas histórias. Até a próxima!